Bem, então nós temos essa aula, a aula da semana que vem, mais uma aula e dia 21 de junho a nossa prova, né? Então nós temos mais 3 aulas contando com a aula de hoje para nós chegarmos na nossa prova. Gente, eu falei para vocês que eu ia colocar a situação de como que funcionaria a avaliação dentro desse semestre, né? Sobretudo do trabalho. Eu, por uma questão, estou em reta final de dissertação, eu sempre fico repetindo isso, então vamos ver se fica bom para vocês, tá? Só que a minha intenção inicial era repetir basicamente o que eu tinha feito com vocês no semestre passado, ou seja, eu mandaria para vocês uma avaliação, provavelmente ali na quinta-feira, né, por mais que seja feriado, eu vou disponibilizar essa atividade para vocês na quinta-feira, e aí vocês teriam até mesmo o dia da prova para me responder, que aí seria o dia 21. Então, seria mais ou menos nos mesmos moldes, né, com a quantidade de questões objetivas, e aí eu mandaria para vocês iriam me responder, e aí, além valendo 5 pontos, e aí depois a gente faz uma outra avaliação, que é prova propriamente dita, valendo 5 pontos, tá? Como a gente não está em maioria aqui da sala, e por mais que eu prestigie muito a presença de todos aqui, é claro que eu acho que seria bom, boa noite, Alisson, seria bom a gente submeter ali ao crivo do povo no grupo. Mas eu acho que eu não sei, se vocês concordarem, claro que já indica um bom sinal. Então, seria basicamente a mesma questão do semestre passado. Nossa matéria é uma aula por semana, não tem como fazer seminário. A questão do seminário também, você já sabe a minha opinião sobre. Então, eu acho que eu mandaria mesmo as questões, vocês me responderiam, e daí no dia da atividade a mesma questão. Então, assim, mandaria daí na quinta-feira para vocês teriam até o dia 21 para fazer aquelas questões objetivas, daquele jeito que vocês já conhecem, né? Sem fazer coisa subjetiva, nada disso, bem pontual mesmo, tá? Sei que tem muita gente aí também estudando para OAB, enfim, então é uma forma também que a gente consegue colocar. Se vocês concordarem daí, então a gente manda bala. Alisson, eu conversei com a Aline e com a Edilene antes de você entrar. Na semana que vem, provavelmente, eu vou chamar uma reunião aí com você, eu não sei como é que você está de tempo e tal. Se for o caso, a gente combina aí até mesmo final de semana para estar trocando uma ideia em relação ao TC, beleza? Esse final de semana aí eu vou colocar as coisas em ordem e a gente troca melhor uma ideia, beleza? Não, perfeito, professor. Na hora que você quiser, isso pode falar. Tranquilo. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, tá? Então, como eu comentei com vocês, nós temos 3 aulas. A minha intenção é falar sobre financiamento de campanha na aula de hoje. Na aula que vem, falar sobre recursos eleitorais e daí, na última aula, falar de recursos eleitorais, concluir recursos eleitorais e falar de diplomação, né? A diplomação a gente já estudou um pouquinho, tem muito segredo, mas é um ponto e um aspecto importante para a gente finalizar a nossa emenda, perfeito? Então, vamos falar um pouco de financiamento de campanha, e aí na aula que vem a gente fala de prestação de contas e um pouco também já de recursos, tá? Bem, gente, o financiamento de campanha, vocês bem sabem, talvez seja o ponto mais interessante em relação, um dos pontos mais interessantes, mais polêmicos, em relação, bem, a gente tem vários pontos polêmicos, mas bem polêmico em relação às nossas questões eleitorais. Muita gente é contra o chamado fundão partidário, muita gente é contra o financiamento de campanha por pessoas jurídicas, por empresas, muita gente é contra o que se gasta dentro de uma campanha política, muita gente comete crime de caixa 2, enfim. Então, nós temos uma situação bem complicada quando nós tratamos dos aspectos de financiamento de campanha dentro do nosso direito eleitoral, perfeito? A gente vai constatar que nós temos basicamente 3 modalidades, né, de se realizar esse financiamento. Nossa primeira modalidade se dá através das doações, né, e contribuições à campanha eleitoral. A segunda se dá naquilo que se chama de fundo especial de financiamento de campanha. E a terceira vai se dar em relação, sobretudo, também ao nosso crowdfunding, né, que é uma possibilidade nova que nada mais é do que uma vaquinha, um financiamento coletivo de eventual campanha política, perfeito? Então, é um tema que sempre vai saltar aos olhos, sempre vai ser muito discutido. Os custos das campanhas, por mais que se tenha uma limitação,
agora, e a questão de se impedir o financiamento por parte das pessoas jurídicas também levou a isso, mas, querendo ou não, os custos são extremamente elevados, né? Então, um outro ponto que a gente coloca, a utilização do fundo partidário, que é diferente do fundo especial de financiamento de campanha, e a gente vai ver a diferença desses dois, eles acabam não necessariamente suprindo ali as necessidades básicas de eventual financiamento eleitoral, eventual financiamento partidário, e às vezes ali a própria manutenção dos partidos. Então, é claro que tem alguns partidos políticos, né? Nós temos vários partidos políticos que têm discussões sérias, então é claro que tudo isso que a gente vai estudar na aula de hoje, nós precisamos verificar para a gente enxergar como que isso funciona no plano da prática, né? E além disso, nós temos duas leis, né, que mudaram as questões aqui, sobretudo a Lei 13.165 de 2015, a mini-reforma de 2015, que coloca ali a ideia da primeira eleição sem a possibilidade de doação de pessoas jurídicas. A gente vai verificar também que foi através de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi vedada essa possibilidade, só que depois, nas eleições ali, na Lei 13.165 de 2015, também foi inviabilizada a possibilidade das campanhas serem financiadas por empresas, tá? Então, além disso, nós tivemos a extinção do comitê financeiro, a proibição das doações ocultas, a possibilidade do candidato financiar com recursos próprios até o limite de gastos ali permitidos. Nós temos um teto referente a 10%, e também nós tivemos uma outra lei muito interessante, como a lei de 2017, que é a Lei 13.488, que instituiu a ideia de crowdfunding, né, que nada mais é, como eu posicionei para vocês, do que o financiamento de campanha através do ambiente virtual, através de uma regulamentação específica, para que se faça uma vaquinha em relação a esta campanha política, perfeito? E, além disso, nós temos que posicionar para você, desde o início da nossa aula de hoje, que esse controle é extremamente severo, né? Então, é claro que a prestação de contas, nós vamos estudar, é algo extremamente sério, e o controle de recursos e de gastos nas eleições é de responsabilidade dos candidatos. Seja os próprios candidatos, seja por um contador contratado, por um advogado, que geralmente os partidos políticos têm, esses profissionais que acabam lançando e relatando e descrevendo esse financiamento e a prestação de contas propriamente dita, mas nós temos sim a responsabilidade do candidato em relação a isso, perfeito? E além disso, destaquei para vocês o artigo 21 da Lei 9.504 de 97, que fala para nós que a responsabilidade pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha é solidária. Então, vocês aí, da responsabilidade civil, o Antônio está tendo a responsabilidade civil comigo esse semestre, então nós temos então a responsabilidade solidária entre o candidato e a pessoa designada à administração financeira da sua campanha, tá? E um outro ponto que precisa ser destacado, a ideia do CNPJ. Nas eleições passadas, isso daqui foi uma coisa terrível, por quê? Porque como nós tivemos a extinção das coligações partidárias nas eleições proporcionais, nós tivemos um boom do número de candidatos. Ou seja, várias cidades nós constatamos 150% de candidatos a vereadores a mais do que nas eleições anteriores. Então, o que aconteceu? Chegou uma demanda no meio da pandemia para a Caixa Econômica Federal criar inúmeras contas, inúmeros CNPJs vinculados ao candidato. Isso aí gerou um atraso, foi um negócio bem, eu acho que vocês chegaram até, provavelmente, viram alguma notícia relacionada a isso, mas é importante que nós temos, então, a realização das despesas diretamente dentro de uma inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, no chamado CNPJ, perfeito? Então, nós temos ali a ideia da criação do CNPJ em um prazo de 3 dias úteis em relação ao número fornecido pela Justiça Eleitoral para a realização, portanto, dessa criação, dessa conta bancária, etc. Perfeito? Então, vamos começar falando de doações e contribuições à campanha eleitoral. Gente, primeira coisa, né? As pessoas físicas, vamos imaginar, você é um grande entusiasta de determinado partido ou de determinada candidatura. Você, como pessoa física,
pode doar, seja em dinheiro, seja em estimáveis em dinheiro, para as campanhas eleitorais, obedecendo um dispositivo específico, que é o artigo 23, caput, dessa lei de 97, nossa lei das eleições, 9.504 de 97, perfeito? E com o recebimento desse número do CNPJ, ou seja, com o número do CNPJ instituído pela Justiça Eleitoral, com a conta bancária criada, vinculada a esse CNPJ, esses candidatos, partidos ou coligações, no caso das majoritárias, podem sim receber doações para esta campanha que já se iniciou, perfeito? Ou seja, não tem essa ideia de pré-campanha. É, de fato, a campanha já sendo executada. E uma exceção que nós temos aqui é a ideia do próprio crowdfunding, né? Que esse crowdfunding, ele pode sim ser iniciado a partir de 15 de maio, ou seja, bem antes ali em relação a este pleito, né? Por quê? Porque nós temos ali necessariamente um aspecto de conversão desse investimento recebido pelo candidato, né? Então nós temos um ponto de que precisa se garantir um prazo suficiente para que esse dinheiro ali possa ser recebido por este candidato dentro dessa campanha política, perfeito? Um ponto, que essas doações estimáveis em dinheiro a candidato específico ou a partido deverão ser feitas mediante recibo. A gente vai estudar a ideia de recibo, mas tudo é contabilizado, tudo é operacionalizado. Você precisa emitir recibo, você precisa prestar contas, então assim, a ideia de receber um dinheiro e fazer ali, vamos imaginar, o Antônio está saindo candidato ali a vereador em Cornélio. Perfeito, aí eu passo ali 5 mil para o Antônio, só que o Antônio não dá um recibo para mim e faz ali a aquisição de eventuais produtos, né? O que é isso? É caixa 2, ele está fazendo um caixa paralelo, um segundo caixa que não é o caixa contabilizado dentro da campanha, perfeito? Então tudo precisa ser mediante recibo e mediante, claro, prestação de conta, tá? Nós temos uma regra aqui que, na verdade, é uma exclusão em relação ao registro na prestação de contas de 3 hipóteses. Quais são essas hipóteses? A primeira é a ideia de cessão, né, de bens imóveis, limitado ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente, tá? Então é muito comum isso, é muito comum de fato isso, tá? Tem muito interesse, às vezes, envolvido em relação a isso, mas de fato é possível a cessão de bens imóveis limitada, novamente, até o valor de R$ 4.000 entre ali essa pessoa e esse eventual candidato. E além disso, as doações de estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, só que esse gasto sim precisar ser registrado na prestação de contas pelo pagamento da despesa que é do responsável. Então, vou imaginar, né, nós temos às vezes o recebimento do candidato a prefeito, ele pode fazer ali essa transferência, essa despesa ali, que é contabilizada, mas é contabilizada na campanha dele. Lá no Candex, que é o nosso sistema que se faz essa prestação de contas e tudo isso, consta já essas questões hoje. Então, por mais que fique vinculada à prestação desse candidato, vai constar lá que também houve a participação desse terceiro candidato, perfeito? E a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha, tá? Então, gente, parente de até terceiro grau, espero que vocês lembrem disso, né? Mas vamos só citar aqui, por exemplo, o seu irmão, algo nesse sentido, tá? Um eventual, enfim, um avô, algo nesse sentido, de fato, tá? Algo bem restrito aqui, não é quarto grau, parentesco de terceiro grau, perfeito? Então, nós temos essa ideia. Um eventual tio também acabaria entrando, né? Então, nós temos, portanto, essas exceções que não precisam ser contabilizadas dentro da prestação de contas. Mas as doações de recursos financeiros também, como eu posicionei para vocês, podem ser feitas hoje mediante o próprio site do candidato. Hoje nós temos uma democracia digital, essa democracia digital financia, se você pega países, tem um partido muito interessante na Espanha, que chama Podemos, que a campanha deles, eles começaram, é um partido muito novo, é um partido que se iniciou e basicamente o financiamento da sua campanha é sempre feito por financiamento coletivos, mas sobretudo em sites, essas propagandas, né? O próprio
Barack Obama, eu tenho aqui, depois eu vou te mandar, mando para vocês, eu escrevi um resumo expandido em relação a isso, mas como essas campanhas aqui, esses financiamentos, sobretudo a ideia de crowdfunding, esse financiamento coletivo, teve impactos em algumas eleições, né? O Barack Obama se utilizou desse instrumento, a Dilma também se utilizou desse instrumento, então eu tenho ali alguns dados, é claro, esse artigo, esse resumo eu escrevi no ano de primeiro semestre de 2018, então está desatualizado, só que nós temos então essa ideia de financiamento de campanha. Só que esse financiamento de campanha, como eu estou colocando para vocês, pode ser feito ali através de um site, enfim, esse sítio eletrônico do candidato ou até mesmo do partido. Tá? Mas ele precisa atender, isso é regulamentado, isso tem uma série de requisitos, a própria ideia do crowdfunding precisa ter ali um cadastro dentro do próprio eleitoral, mas o que importa aqui nesse primeiro momento é que é possível até mesmo o uso de cartão de crédito, né? Isso é um ponto muito interessante, a gente vai comentar em relação a isso também. Só que o que precisa cumprir? Ó, primeiro, a identificação do doador, tá? A segunda coisa, a emissão obrigatória do recibo eleitoral para cada doação realizada, na regra do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei das Eleições, e o artigo 23, parágrafo 9º, que foi acrescentado por essa lei de 2017, que possibilitou ali que as instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartão de débito e de crédito como meio de doação eleitorais de pessoas físicas. Então, olha que interessante, né? É possível, sim, se dar uma contribuição para eventual candidato, para eventual partido, por meio de um cartão, seja um cartão de crédito ou de um cartão de débito, perfeito? Então, por mais que tenha uma questão, eu não gosto da palavra burocracia aqui, porque de fato é um controle, e a ideia de controle é muito caro em relação à nossa transparência, sobretudo no aspecto eleitoralista, né? É muito interessante essa ideia, por quê? Porque nós temos um aspecto que acaba rompendo um pouco esse controle, né? É claro que existe uma desburocratização, por um lado, que fazer esse tipo de pagamento através de um cartão de débito mesmo, mas é claro que é feito o recibo. Então, esse controle também continua sendo exercido sem grandes questões que acabam sendo apresentando alguma dificuldade eventual, tá? Mas isso não é uma tradição ainda de uma pessoa física, uma pessoa física doar para um candidato, né? Isso ainda é algo que, novamente, a ideia do crowdfunding, nós tivemos uma consulta, eu lembro, acho que no ano para as eleições de 2016, perante o TSE, que foi negada, tá? Acho que a época, não lembro, posso estar falando abobrinha aqui, mas eu acho que foi João Willis que fez uma consulta para o TSE, e o TSE falou que não era possível o financiamento coletivo, só que veio essa lei de 2017 já possibilitando, portanto, o próprio crowdfunding, né? Ou seja, nós temos sim uma ideia de pessoa física doar para nossas pessoas que são sim as sujeitas passivas dentro do pleito eleitoral. Perfeito? Uma outra coisa, uma exigência que é bem específica em relação à titularidade do cartão, tá? Então, vamos imaginar, eu estou querendo doar lá para o Antônio, na campanha dele, eu tenho que ser o meu titular, né? Eu tenho que ser o titular do cartão. Não adianta eu pegar o cartão, por exemplo, de crédito da minha mãe e passar lá na máquina do Antônio, porque não será permitido isso, em decorrência dessa resolução, que aí sim eu destaquei para vocês no slide, resolução 23.607 de 2019, artigo 26, parágrafo 1º, tá? Bem, eu vou falar um pouco mais de crowdfunding mais para frente, mas a ideia de financiamento coletivo trouxe para nós, uma ideia já antiga, mas ela se impulsionou em relação às nossas eleições, a partir desse momento mais digital, mas nada mais é do que doações realizadas por meio de um mecanismo do site do candidato, ou até mesmo por instituições que promovam ali técnicas e serviços de financiamento coletivo, ou seja, empresas especializadas dentro desse tipo de prática, né? E é claro que é possível isso, e caso exista alguma fraude, exista algum erro cometido pelo doador sem o começo, isso aqui é importante, tá?
Se o erro foi cometido pelo doador sem o conhecimento dos candidatos, é claro que você não pode imputar responsabilidade a estes, tá? Então, se um doador ali é basicamente uma ideia de um fato exclusivo de terceiro, tá? Não tem nenhuma possibilidade de responsabilização, porque não tem eventual nexo de causalidade entre essa pessoa que fez essa doação. Às vezes, vamos imaginar, a pessoa clonou um cartão, você não pode imputar esse tipo de responsabilidade para o candidato, perfeito? Falar um pouco do limite, né? Nós temos, sim, uma ideia, pelo menos, de diminuição do valor das campanhas eleitorais. Uma tendência, né? Uma tendência, cada vez mais as campanhas estão mais baratas, né? Isso é bom, pode ser bom porque acaba democratizando um pouco mais, né? E hoje nós temos outros meios. É claro que a ideia da utilização de Facebook, a utilização de Twitter, a utilização de Instagram permite algumas questões, né? Você pode sim impulsionar conteúdos dentro dessas redes, né? Dentro da própria regulamentação eleitoral. Mas o ponto importante, e esse aqui é um ponto que vale destacar, né? É a ideia dessa limitação das pessoas físicas e das próprias campanhas. Então, vou falar um pouco aqui do limite de financiamento em relação à pessoa física. 10%, tá? 10% do quê? 10% dos rendimentos brutos auferidos do ano anterior ao da eleição. Perfeito? Então, cada pessoa física pode doar 10% do que ela recebeu de rendimento bruto no ano anterior, no exercício anterior à eleição. Da eleição. Perfeito? Só que o que nós temos aqui? Que esse limite não vai se aplicar quando se tratar de valor de doação relativo à utilização de bens móveis ou de bens imóveis. Tá? Então, dentro daquela ideia que eu coloquei para vocês, né, de cessão, tudo isso daí, não acaba abrangendo essa ideia de propriedade, assim, dessa pessoa, né, desse doador, dentro desses bens. Perfeito? Então, aqui nós estamos falando daquele tratamento de pecúnia, propriamente dito. Só que a ideia da propriedade também existe um limite, que é o limite de 40 mil reais, tá? Então, nós temos também esse limite em relação a essa cessão, né? Ou melhor, em relação a essa utilização desses bens, não superior, portanto, a 40 mil reais dentro da campanha. Perfeito? Então, esse caso que a gente está colocando dos bens imóveis não acaba se submetendo à ideia dos 10% de rendimentos brutos, tá? E além disso, existe uma crítica muito forte em relação a essa questão, por quê? Porque o legislador, ele acaba cometendo um erro quando ele se referiu ao valor da doação que não deveria ultrapassar a 40 mil reais. Por quê? Porque, na verdade, como eu coloquei para vocês, não vai se tratar de uma questão onerosa, mas sim a ideia de um comodato. Então, é claro que se a ideia do comodato é um contrato não oneroso, é claro que você não tem ali um valor pecuniário dentro dessa situação. Então, parece-me que, de fato, existia um contrassenso, né? Porque se você está cedendo, a ideia de cessão dentro dessa propriedade, desse imóvel que é de sua propriedade, é o chamado comodato, né? Então, você não está buscando nenhuma questão pecuniária em relação a isso. Então, por isso que ficou uma ideia, ficou um contrassenso dentro da nossa legislação. Perfeito? Aí, recursos próprios. Isso aqui foi muito comum nas eleições passadas, né? Uma mini reforma do ano de 2019, que colocou ali a possibilidade de o próprio candidato se autofinanciar, né? Ou seja, o candidato ele pode usar seus recursos próprios dentro da sua campanha, até 10% também dos limites previstos para os gastos de campanha no cargo em que concorrer. Tá? Cada cargo tem um teto, e dentro desse teto, o candidato poderia aí se autofinanciar em 10%. Perfeito? Claro que se existir, por exemplo, o Antônio está saindo candidato, o Antônio hoje é o nosso candidato aqui na aula, e ele está lá,
e ele quer colocar o valor de 10% em relação ao pleito de candidato a prefeito. Só que ao invés do Antônio tirar ali da sua conta, pagar isso, etc., eu vou lá e pago esse valor para o Antônio, eu repasso esse valor para o Antônio. Aqui a gente tem uma vedação, tá? Aqui existe a gente está tentando burlar esse instituto. Por quê? Porque não necessariamente esses 10% previstos, geralmente não, com certeza não. Esses 10% previstos ali no teto em relação ao cargo, geralmente não depende muito da pessoa, mas vamos imaginar que a maioria das pessoas ultrapassaria esses 10% em relação à renda bruta do exercício anterior. Então pode ser assim, pode ser visto como uma tentativa de fraude. Então, como é uma tentativa de fraude, nós temos sim a ideia de uma vedação em relação a isso, tá? Então nós temos também uma vedação em relação a isso, com a impossibilidade da concessão de privilégios dos detentores do poder econômico que poderiam ali financiar suas campanhas sem se preocupar em busca de doação. Por quê? Por isso que nós temos um limite também de 10%. Porque senão a pessoa vai falar, posso gastar tanto, então eu vou colocar tudo. Nós tivemos um caso interessante, acho que do Henrique Meirelles, nas eleições de 2018, que ele gastou assim, foi coisa de milhões de reais, e foi do próprio bolso dele. Então, hoje, com essa ideia da Lei 13.878 de 2019, ele pode se autofinanciar, mas dentro de um teto, que é esses 10% do que ele poderia gastar dentro da campanha para este cargo, tá? Então, outros requisitos aqui. Essa transação bancária tem que ser identificado o CPF, tá? É interessante porque, por mais que se tenha vedado a questão, né, do financiamento de campanha de pessoas jurídicas, os empresários, eles investem, eles financiam eventuais campanhas, enfim. Só que eles também estão submetidos ao teto, né, dentro desse rendimento. Então, assim, algumas questões bem interessantes. Então, é muito constante vocês, nas eleições que vêm, isso será bem interessante, né? Verificar, por exemplo, quem está doando mais para determinado candidato, quem está doando mais para determinado candidato. Vamos ver também se não tem aquela amálgama, né, de tá financiando dois candidatos ao mesmo tempo, né? E aí sim é um investimento. Mas são pontos interessantes aí que na eleição que vem a gente pode acompanhar, tá? Novamente, isso é tudo público, então não tem grandes dificuldades em relação a isso. Além disso, essa doação ou essa cessão temporária de bens ou serviços, né, são estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o doador é o proprietário do bem, né, ou ele é responsável direto pela prestação de serviços, e a ideia de instituições que promovam técnicas ali e serviços de financiamento coletivo por meio de sites da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, tá? Um ponto extremamente polêmico, eu tenho uma opinião aqui que vai ser difícil de explicar para vocês em pouco tempo, só que é a famosa DI 4.650, que foi julgada em setembro de 2015, de relatoria do ministro Luiz Fux, que julgou inconstitucional a ideia da doação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. E, além disso, depois de julgado pelo Supremo, em 2019 nós tivemos uma resolução que colocou ali um ponto final em relação a isso, que é a resolução 23.607 do TSE, que colocou para nós a vedação da doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, por meio ali também de qualquer espécie procedente de pessoa jurídica, tá? E essa resolução acabou deixando claro, dentro do seu parágrafo 2º, artigo 17, que o partido político não poderá transferir para o candidato ou utilizar direto ou indiretamente nas campanhas eleitorais recursos que tenham sido doados por pessoas jurídicas, ainda que exercícios anteriores. Mas um parênteses aqui em relação à questão da doação, né, das pessoas jurídicas. Parece-me que hoje, dentro da ideia de responsabilidade social e a ideia da cobrança de uma governança corporativa por parte da sociedade, ou seja, a sociedade hoje exige que essa empresa tenha uma postura ética, né? Que tenha uma postura sustentável, não só no aspecto ambiental, mas no aspecto de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento financeiro, própria ideia ali
dessa cooperatividade em relação ao consumidor, empresa. Então, hoje parece que a sociedade exige muito das empresas, e isso é totalmente legítimo, né? Todo mundo se posiciona dentro desse sentido e é algo totalmente justificável. Perfeito. A grande questão é exatamente essa. Se a gente exige tanto das empresas, por que a gente não pode permitir que elas participem também dentro destas questões, que são as questões governamentais? Qual que é o grande problema, gente? Qual que é o grande problema? Parece-me que aqui a gente está tentando tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque é claro que nós temos lobby no nosso Congresso, nas nossas assembleias, nas nossas câmaras. Basta você ir ali numa audiência pública, em eventual conselho, que você vai verificar ali a questão do lobby. Só que isso, sinceramente, é algo que a gente fala, a gente acredita que não existe, e a gente quer fechar os nossos olhos para uma realidade que está aí dentro do nosso cotidiano. Qual que é a grande questão? Ao invés da gente garantir uma institucionalização, uma regulamentação de um lobby, uma cobrança em relação a um limite de teto que agora está sendo efetivado, por mais que ainda, vamos imaginar, para campanhas eleitorais presidenciais, a um teto bem alto, nós temos sim uma ideia de uma limitação em relação aos gastos. Nós temos um controle em relação a essa transparência, então essa pessoa jurídica que doava, você sabia para quem que ela estava doando, só que o grande ponto é que isso daqui é fruto, claro, né, nosso STF e essas questões que se deram foi muito influenciado pela Lava Jato, né? Acho que todo mundo aqui já imagina isso. A questão do Odebrecht, as outras empreiteiras que acabavam financiando, sim, aí inúmeros candidatos, inúmeros, enfim, tanto no aspecto eleitoral quanto ali na própria questão de propina, né? Só que a grande questão é que, de fato, a gente afastou, ou pelo menos tem a ideia de que afastou do jogo essas empresas. Só que parece-me que existe aqui um grande equívoco, tá? Porque, novamente, se a gente cobra e quer uma postura ativa das empresas dentro da nossa sociedade, sobretudo em relação à responsabilidade, é claro que a gente deveria permitir que elas participem também do jogo político. Elas têm interesse. Você tem interesse. Vamos imaginar uma ONG que trabalha com a questão ambiental vai defender, claro, o desenvolvimento sustentável. Perfeito. E aí vai ter uma madeireira que vai trabalhar ali as ideias que são ideias inerentes a ela. A democracia é feita dessa forma. Você posiciona um polo, um outro polo, vocês discutem e chegam dentro do consenso, quando possível. A grande questão é você tentar afastar isso, sendo que você não está afastando isso. Então, se vocês olham aí em outros países, isso daqui não funciona. É claro que a gente não pode comparar, né? A ideia de campanha, se você pega o valor das campanhas presidenciais nos Estados Unidos, vocês vão verificar lá que o negócio meu Deus do céu, para o cara ir para as prévias é um negócio que ele gasta. Então, assim, cada país é uma realidade. Só que o ponto é exatamente esse. Se a gente cobra posturas, isso é totalmente legítimo. Você não quer que, por exemplo, uma pessoa seja morta dentro de um mercado e você vai repudiar essas questões, você também não pode fechar o olho para que, caso esse grupo queira participar dentro do jogo. Porque ele está participando dentro do jogo. E a discussão vai muito além. Então, assim, é o meu ponto de vista, tá? De fato, tampar o sol com a peneira, as pessoas que são proprietárias doam hoje como pessoa física, não tem grandes dificuldades, só que, novamente, é um ponto que a gente sabe que acontece, mas a gente tentou, novamente, fingir que isso não acontece e tampar os nossos olhos. Acho que não é uma solução boa, perfeito? A ideia dos recibos, tá? Como eu coloquei para vocês, todo o valor que é recebido, tirando aquelas questões ali que envolve a propriedade de imóvel, o grau de parentesco ali de até terceiro grau, essas questões, ou proveniente de um candidato que fez ali esse registro, os candidatos e esses partidos eles deverão sim imprimir recibos eleitorais diretamente na ideia do SPCE, que é o nosso Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, perfeito? E o nosso TSE ainda fixa um período determinado para a arrecadação das doações, que é até a data das eleições, inclusive no caso do segundo turno, tá? Então, tanto ali
o nosso TSE estabelece, tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno, o recebimento dessas doações até a data das eleições. Mas ele permite a arrecadação de recursos após o término das eleições, exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas. Acho que aqui um grande exemplo que a gente tem, um exemplo recente, foi o caso do Fernando Haddad. Né? O Fernando Haddad, depois de finalizada a campanha do ano de 2018, ele tinha ali um débito em relação ao financiamento, às despesas de campanha, e ele fez ali uma abertura de um financiamento coletivo para quitar essas dívidas, né? E essas dívidas poderão ali ser quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. E sob pena de desaprovação das contas, essa arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais por candidatos, inclusive de seus vices, de seus suplentes, né? E partidos políticos, a ideia de suplência que é muito importante, tá? Suplência de senador é uma coisa maravilhosa. Se vocês pararem para ver a suplência de senador, sempre tem pessoas ali incríveis, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer com a solicitação do registro do candidato, conforme o caso. E também a ideia da inscrição das pessoas jurídicas, o CNPJ, comprovação de abertura de conta bancária. Ah, perfeito. Essa conta bancária, eu falei para vocês que o ano passado teve ali um corre-corre na Caixa, sobretudo em relação a essas aberturas de conta. Por quê? Porque o candidato ele pode ter lá uma conta bonitinha, pode até ter um CNPJ, né, uma conta de CNPJ lá no Banco do Brasil. Só que é claro que ele precisa vincular esta conta que ele vai receber esse valor proveniente da campanha nesta conta vinculada ao CNPJ da campanha, tá? Não pode, claro, receber no CNPJ próprio ou no CPF dele, tá? Isso aí é totalmente dispensável, e a emissão de recibos eleitorais também é um requisito para aprovação das contas, claro, desde que tenha recebido algum valor referente a isso, tá? Vamos falar especificamente agora do nosso chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O nosso Fundo Especial de Financiamento de Campanha é uma coisa bem interessante, e eu quero colocar aqui uma diferenciação para vocês em relação ao nosso fundo especial e o nosso fundo, né, o nosso fundo eleitoral, perfeito? Bem, qual que foi a ideia da criação do nosso Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Foi, a partir do momento da impossibilidade da doação por parte das pessoas jurídicas, foi criar um fundo público, ou melhor, criar um segundo fundo para que se financiasse as próprias campanhas eleitorais. Por isso que nós temos ali a ideia do fundo partidário, e por isso que nós temos uma outra ideia, que é o nosso Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nosso Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado, portanto, em 2017, com o único objetivo: financiar as campanhas, as atividades eleitorais, dentro do ano eleitoral, por dotações orçamentárias da União. Ou seja, deixamos de permitir o financiamento privado, por empresas, para que a União seja ali mais onerada para esse tipo de financiamento. Qual que é este valor? Perfeito. É um valor assim astronômico, vocês sabem disso, mas esse montante ele é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá, pelo nosso TSE, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, que vai corresponder para nós à ideia da somatória da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e televisão receberiam ali pela divulgação da propaganda partidária efetuada nos anos de 2016 e 2017, dentro da instituição no ano de 2017, tá? Bem como 30% dos recursos de reserva específica para as emendas de bancada de execução obrigatórias, ou seja, nossas chamadas emendas impositivas, tá? Ou seja, pegou o valor que ia para as rádios e televisões, para financiamento, pegou 30% das emendas impositivas e criaram esse fundo. Esses valores que são arrecadados por esse fundo, então eles se destinam de forma única e exclusiva ali aos gastos dentro das eleições. Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é especial porque ele é específico para se financiar a campanha.
Mas a gente tem um outro fundo, que é a ideia do fundo partidário, perfeito? O fundo partidário ele vai se destinar à manutenção das atividades partidárias. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa, perfeito? Então, o fundo especial vai permitir, então, a questão da possibilidade de se financiar essa campanha através da nossa desses institutos, tá? A ideia do fundão foi criada exatamente relacionada, né, o sinônimo hoje do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tá? Então, a ideia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquela questão que passa 1 bilhão, 2 bilhões para os partidos, né, acaba estando relacionado, portanto, a esta questão em relação às nossas eleições e campanhas eleitorais. Já o nosso fundo partidário é um fundo que vai se destinar exclusivamente ali para as atividades partidárias e pode sim ser utilizado dentro das eleições, tá? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem a limitação dentro da campanha. Já o fundo partidário, ele permite ali a administração em relação às atividades partidárias, mas permite também que seja utilizado eventuais valores remanescentes para as campanhas eleitorais. Perfeito? Então, o fundo partidário, aqui é um ponto interessante, questão do prazo, né? O fundo partidário e esse fundo especial de financiamento de campanha são gerenciados, portanto, pelo TSE, e a partir dos depósitos serão utilizados ali dentro até do primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral. Então, ano que vem nós estaremos diante do ano eleitoral, os dois fundos serão depositados ali para os partidos dentro do primeiro dia útil do mês de junho, perfeito? Essa fiscalização cabe ao TSE e nós temos ali a ideia, né, dessa resolução que trata a arrecadação e gastos e recursos para as eleições de 2020, perfeito? Um ponto muito interessante, a ideia da cota de gênero em relação ao financiamento de campanha. Aquela questão que a gente já comentou, que se precisa reservar 30% das candidaturas para as mulheres, geralmente, né, mas a gente não fala, a gente fala de gênero, porque não pode ter, por exemplo, 80% de mulher e 20% de homem, mas aquela é a ideia de 70-30, né? Você precisa ter ali 70-30 dentro de um gênero e os outros 30% dentro de outro gênero, perfeito? Ou seja, 10 candidatos, 7 homens, 3 mulheres. 10 candidatos, 7 mulheres e 3 homens, e assim sucessivamente, tá? Então, o que nós temos aqui? De nada adianta a gente colocar a ideia da obrigatoriedade de estipulação em relação a essas candidaturas, só que a gente precisa incentivar essas candidaturas femininas também. Então, nada adianta ter ali a questão do próprio lançamento da candidatura, mas não ter o aspecto material que financie essa candidatura. Então, nós tivemos ali um aspecto muito interessante dentro dessa resolução de 2019, que é a resolução 23.607 do TSE, que impôs aos partidos políticos ali destinar um percentual mínimo também de 30% do montante ali desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aplicação das campanhas das suas candidatas, tá? É claro que existindo um percentual mais elevado das candidaturas femininas, o mínimo de recursos ali do Fundo Especial de Financiamento de campanha também deve ser aplicado no financiamento das campanhas das candidatas na mesma proporção. Então, vamos imaginar que tem 50% mulheres e 50% homens, deveria cumprir esse 50%, portanto, das candidaturas femininas, tá? O que nós temos aqui? Nós não temos aplicação em relação ao pagamento de despesas comuns ali com candidatos de gênero masculino e a transferência ao órgão ali partidário das verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte. Mas, enfim, o que eu queria comentar aqui, que é um ponto bem interessante, é o que aconteceu nas eleições do ano passado. Bem, quem recebe esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha via de regra? Sobretudo nas eleições municipais. É o partido no âmbito estadual. Ou seja, o TSE vem, repassa esse valor ali para o partido da esfera estadual. O que aconteceu? Aqui em Londrina nós tivemos um caso emblemático em relação a isso,
e é um contrassenso. Qual que é a ideia? O que vocês pensam? Veio a ideia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no âmbito estadual, o âmbito estadual vai lá e repassa para o município, para as candidaturas municipais, as candidaturas municipais, sobretudo os prefeitos ali, repassariam para os candidatos vereadoras, maravilha. O que acontece na prática? O dinheiro vem para o fundo do partido no âmbito estadual, esse partido faz essa distribuição dentro do que ele bem quer, por exemplo, para eventual município eu vou passar tanto, porque a gente tem mais chance de êxito, para eventual município a gente não passa nada, porque esse município a gente não vai ter êxito nenhum. Ele faz ali uma organização dentro da democracia interna do partido. Ponto. Qual que é a grande questão? E aconteceu aqui no nosso Paranazão. Um partido específico pegou essa verba do financiamento especial de financiamento de campanha e ele precisaria ali cumprir, portanto, esses 30% dessa verba que deveria ser destinada às campanhas femininas. Qual que é a questão? Ele pegou 30%, vamos imaginar, de 10 mil, pegou 3 mil reais e depositou tudo numa única candidata. No caso, candidata vereadora do município de Curitiba. A questão que fica é a seguinte: ele cumpriu essa obrigação prevista na resolução do TSE, de destinação de 30% para a candidatura feminina, ou não? Ele cumpriu. O que aconteceu? As vereadoras, candidatas vereadoras aqui no município de Londrina, ficaram estarrecidas. Falaram, qual que é o sentido, né? Que essa candidata recebeu para todo o recurso que seria destinado às candidatas. Ou aconteceu outros casos, de só um município receber, enfim. E infelizmente, como essa é uma regra nova, né, talvez aprimore-se com o tempo, infelizmente o partido cumpriu o que ele precisava cumprir. Ele destinou a porcentagem ali, que era a porcentagem que é mínima, né, entre aspas, que era estabelecida dentro dessa resolução. Então, hoje o partido pode, então, destinar para uma candidata esses 30% que ele recebe do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em detrimento de todas as outras candidaturas femininas. É um contrassenso, né? É um contrassenso. Então, depois, e isso foi um movimento bem interessante, que as candidatas lutaram, brigaram, saíram da imprensa, foi um negócio bem interessante, e aí o partido destinou ali uma verba para elas, né? Só que isso aconteceu em várias cidades, vários municípios, e infelizmente não teve ali essa luta que foi posta dentro dessas candidatas aqui em Londrina. Só que é uma regra, novamente, que precisa ser aprimorada, perfeito? Como que funciona também essa distribuição dos recursos, né? Ou seja, o TSE, antes desse primeiro turno das eleições, ele tem ali alguns critérios a serem seguidos. Quais são esses critérios? Primeiro critério, que 2% será distribuído de forma igual entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE. 35% serão divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por ele obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. E a terceira questão é 48%, divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. E, por fim, 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Perfeito? Gente, aqui a gente tem um ponto interessante que diz respeito em relação à cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira tem que estabelecer ali o mínimo em relação ao repasse dessas campanhas para partidos que não tenham uma representação significativa dentro do Congresso Nacional. E isso vai impactar diretamente aqui, tá? Isso daqui, aliás, vai ser impactado, ainda está sendo, nós estamos começando ali essas questões, alguns partidos já, alguns candidatos migrando, alguns parlamentares migrando para outros partidos, porque de fato aqui nós temos que se atentar que conforme maior a representatividade do partido no Congresso, maior será ali a fatia do bolo, vamos dizer assim, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Perfeito? Dentro dessa regra que não tem muita questão. Bem,
para a gente finalizar, vamos falar somente um pouquinho do crowdfunding, né? Eu já posicionei para vocês, o crowdfunding nada mais é do que esse financiamento coletivo, ele foi instituído pela reforma política de 2017, e ele tem, portanto, a ideia daquelas vaquinhas eletrônicas, tá? Em 2014, nós tínhamos novamente o candidato a deputado federal, aliás, um deputado federal, que fez ali uma consulta para o TSE, e o TSE falou que essa campanha por vaquinha eletrônica não era permitida, perfeito? Era permitido, portanto, uma única doação dessas pessoas, então não era permitido a ideia do financiamento coletivo. O financiamento coletivo, então, ele vem em 2017 e ele permite, então, esse financiamento, desde que tenha uma identificação obrigatória com o nome completo dessa pessoa que está realizando essa vaquinha, o número do CPF dessa pessoa, de cada uma dessas pessoas que contribuíram por esse financiamento eletrônico, perfeito? E além disso, esse arrecadamento, como eu coloquei para vocês, ele acontece antes do próprio pleito. Ele pode começar no dia 15 de maio de cada ano eleitoral. Só que esse período, vocês podem me perguntar, mas professor, aqui a gente não tem campanha. Nós não temos ali as convenções partidárias, nós não temos ali os candidatos. Então, nesse período, somente existem os pré-candidatos, os famosos pré-candidatos, porque as convenções partidárias ainda não ocorreram. Então, a partir de 15 de maio, esses pré-candidatos, eles podem sim iniciar uma arrecadação prévia desses recursos por meio da ideia do crowdfunding. Mas essa liberação dos recursos fica, claro, condicionada ali à questão do registro de candidatura e também à realização das despesas de campanhas, tá? E deve observar, claro, o calendário eleitoral para cada exercício, para cada campanha e para cada pleito, perfeito? E se esse registro de candidatura não for efetivado, for indeferido, ou seja, não tiver ali prevista a ideia da registrabilidade, a inelegibilidade, algo nesse sentido, essas entidades que promoveram a arrecadação devem devolver esses valores arrecadados por parte dos doadores de campanha. Perfeito? Fechamos assim, então? Então, gente,